suas Bíblias em Daniel 9, versos 11 ao 14. Daniel 9, versos 11 ao 14. Falaremos sobre oração de confissão. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Nós já vimos andando muito nesse livro, já vimos muitas lições. Vimos que o povo foi tirado por rebelião do seu lugar, da sua terra e de sua cultura, religião, e foi levado escravizado por um povo completamente hostil ao padrão de Deus, um povo que é figura, é símbolo do mundanismo dos nossos dias. Nós estamos numa Babilônia atual, é um sistema anticristão, anticristo, contrário à fé em Deus, em Cristo. O povo de Israel vivia a bênção de ter uma cultura, uma religião, arte, música, economia, família, enfim, todas as áreas da vida do povo, justiça, comunicação, fundamentados na palavra de Deus, com a mensagem do descendente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente, um profeta maior do que Moisés, um rei que se sentaria no lugar do trono de Davi. E Daniel vivia por essa esperança nesse Messias, e ele teve revelações a respeito do que estava acontecendo. Os profetas que vieram, Jeremias foi dessa época. Jeremias teve visão e revelação de Deus a respeito desse tempo, de que o tempo duraria apenas 70 anos ali na Babilônia. Mas quando Daniel está vivenciando toda aquela realidade, e nós vimos que ele pesquisa pelos livros, ele chora, ele vê, entende pelos livros que o tempo era 70 anos, Deus lhe dá visões, e ele tem uma crença que é a crença de todo o povo de Deus. Nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos numa Babilônia, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, assim como aquele povo era Israel e não era babilônico, e Daniel viveu assim, e essas são mensagens que nós temos no livro de Daniel. E Daniel, ali na leitura do livro, tem uma visão sobre o futuro que aconteceu com Jesus Cristo, com os seus discípulos, com a igreja primitiva. Ele teve a visão de 4 reinos, que nós vimos lá, identificamos: o Império Medo-Persa, o Império Grego, depois o Império, antes disso, o Império Babilônico, o Medo-Persa, a Grécia, e por último, um animal sem comparação. Lembram disso? Era um animal sem comparação. Todos esses eram comparados a animais para mostrar a falta de humanidade na cultura, na religião, na política, na música, de tudo, na comunicação desses povos, que é como está acontecendo hoje. Você olha para a justiça nossa, você olha para a cultura, você olha para a música, você olha para todas as áreas, falta humanidade, até para a educação, você vê como a educação está sendo tratada, falta humanidade. Então, por isso a comparação com animais. E tinha um animal que era incomparável, dente de ferro, aquela coisa de metal e tal, e que saía destruindo tudo, significando o reino mais afastado que já existiu de Deus, que era, nós identificamos como Roma. Por quê? Porque Daniel, nessa visão, também recebe a bênção da revelação de um reino, de um homem que vem do céu, chamado de Filho do Homem, a respeito do qual o próprio Senhor Jesus se apresenta dizendo que ele é o Filho do Homem, referido por Daniel. Nós lemos isso, e Daniel fica encantado com isso, e ele entende o cativeiro babilônico não iria, o cativeiro, melhor dizendo, o sofrimento do povo, a perseguição não iria parar ali no fim dos 70 anos do cativeiro babilônico, porque viriam outros impérios. Ele entendeu isso,
mas ele enxergou a esperança e viveu por essa esperança, a esperança de uma redenção. Como ele estava aguardando uma redenção após os 70 anos, ele aguardava essa redenção, mas Deus disse: não, 70 anos na Babilônia, mas virão outros reinos, mas virá um reino sem aparência, e os santos do Altíssimo receberão o Filho do Homem, esse que vem, que é homem, mas que vem do céu. Ele viu vindo do céu, e o único que veio do céu e que é homem, que voltou para lá, é Jesus Cristo, Filho de Deus, que encarnou por nossa necessidade dele. E Daniel, com o coração pegando fogo, né? Ardendo de paixão, de amor, de verdadeiros sentimentos, afetos santos. Daniel então enxerga essa esperança e ele anuncia a esperança, escreve sobre essa esperança, e nós estamos convencidos e vemos dizendo isso porque o crente não vive de Natal, né? O crente ama Cristo e fala do nascimento de Cristo. Nós temos falado do nascimento de Jesus, dos magos que falaram lá, vieram de longe e para adorar Jesus que nasceu. Nós temos falado disso antes dessa cultura do Natal, nós temos falado disso, estudando Daniel. Daniel influenciou de tal forma a Babilônia, que mesmo sem a Babilônia ter a palavra, como quando Daniel morreu, ficou um grupo desses profissionais chamados magos, estudiosos dos astros, etc., aguardando e estudando o tempo, o cumprimento do Deus de Daniel, do que ele iria fazer sobre um reino sem visível aparência. Esse reino surgiria no meio do reino incomparável, que era Roma. E nós identificamos como Roma porque quando Jesus vem, o povo de Deus estava no meio de Roma, debaixo do Império Romano. Então não tem como você ter dúvida. Os outros são mais fáceis porque o próprio Daniel já revela e diz o nome, né? Império Babilônico, Medo-Persa e a Grécia. Mas quando chega em Roma, a gente faz esse exercício fácil, simples, para não ter dúvida. Era Roma. E de fato, Roma era um império que assim, marcou a história da humanidade com requintes de crueldade. A gente sabe disso. E nós vimos tudo isso para entender qual era então a esperança de Daniel. Daniel está então reconhecendo que Deus está cuidando da vida dele e dos demais e revelou a sua palavra para que não haja apostasia, desânimo. Pelo contrário, continue o povo na fé diante de todos os sofrimentos e lutas. Continue na fé, porque a redenção virá e Deus não está esquecido do seu povo. Mas quando chega no capítulo 9, esse homem quase impecável, como a gente tem falado, ele confessa a Deus suas faltas e as faltas das autoridades. Nós vimos sobre isso semana passada, as 2 últimas semanas. Nós vimos, por exemplo, por conta de Daniel aqui nos versos 7 ao 10 mencionar os reis, os príncipes e os pais, no verso 8, né? Os reis, os príncipes e os pais, e confessar os pecados. Senhor, eles pecaram e nós também pecamos. Ou seja, a geração posterior. Nós separamos 2 domingos para falar em um domingo sobre os pecados das autoridades quando não são exemplos, quando não cumprem as suas obrigações, que não só comprometem o seu tempo, a sua geração, como também influenciam a geração seguinte. Nesse sentido, as autoridades, sejam elas quem forem, pastores, presbíteros, começando na igreja, diáconos, os pais crentes, indo para a sociedade, qualquer autoridade, em qualquer lugar, as autoridades têm responsabilidade sobre a futura geração. A futura geração nunca será melhor por mágica, uma coisa fantasiosa, não. Autoridades precisam ser exemplos firmes, como Deus requer, exige, vai cobrar. Porque a próxima geração precisa aprender com os exemplos dos seus superiores. Mas aí no domingo seguinte, domingo passado, nós também vimos
sobre os inferiores. Vimos que Daniel confessa como seus pecados, e ele chega na Babilônia novo, cedo, e nós percebemos ali que se ele confessa pecados de iniquidade, de rebelião, de não cumprir conscientemente a lei de Deus, significa, portanto, que Daniel só pode ter praticado pecado dessa natureza e seguido exemplo de autoridades antes da Babilônia. Porque depois da Babilônia, Daniel 8 registra que ele firmemente decidiu não se contaminar. O que mostra que há esperança na salvação em Jesus. Deus é perdoador. Ele tem prazer em mudar e transformar a vida. A vida de Daniel, por exemplo, foi transformada. Mas não obstante, aqui no capítulo 9 ele chora. E mesmo vendo o que vai acontecer com Jesus, e desejando, e amando, e sabendo, virá o Salvador, o Redentor, Daniel se envergonha da situação atual, presente, da época. Ele está longe do seu povo, longe da sua cultura, longe da sua prática. Ele está humilhado, desonrado, todo o seu povo está assim. E ele reconhece tudo isso como méritos dele e das gerações passadas de todo o povo. Nós todos estamos assim, merecedores de estarmos aqui. E é a respeito disso que nós veremos hoje na sua oração de confissão. Reconhecendo isso e ainda mantendo o seu pensamento, a linha de raciocínio e renovando os seus sentimentos, Daniel ora ao Senhor, confessando os pecados. Nós vamos falar justamente sobre esse tema, a importância da oração de confissão. Como nós devemos confessar nossos pecados, falaremos sobre isso. Mas eu trouxe toda essa lembrança, sempre para situar a todos, mas também para dizer que não podemos perder de vista o todo. Daniel chora e ora aqui por causa de toda a sua convicção de quem ele é Israel, não Babilônia. Ele é alguém em aliança com Deus, isso é uma honra, uma dignidade. Ele está reconhecendo Deus como bondoso, paciente, misericordioso. A sua esperança é no Jesus Salvador, e por isso ele chora, confessa aqui sinceramente o seu pecado. Então nós não podemos perder o todo para transformar a oração de confissão numa prática como se fosse uma virtude natural nossa e ainda por cima um mérito nosso de ter confessado e depois receber o arrependimento. Não é essa a ordem. A ordem é outra. A ordem é sempre começando na fé em Jesus, pelo que Ele é, por sua salvação, por sua redenção, por minha aliança com Ele, por eu ser povo dEle. Como é vergonhoso eu agir contra Ele, e Ele é perdoador, e Ele vai receber essa minha humilhação, de sentir vergonha por pecar contra Ele e desonrá-lo. E Daniel vai confessar com essa confiança. Ele é meu Deus, eu sou culpado, eu mereço, mas Ele é bondoso. E Ele me transformou, eu não amo mais essa vida. E ele vai orar ao Senhor assim. Então, estejamos atentos, vou ver se eu encurto mais o tempo. Acompanhe a leitura a partir então agora do verso 11 ao 14. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Oremos. Justo é o Senhor nosso Deus em tudo o que fazes, ó Pai.
E diante do Senhor, com essa consciência, reconhecemos a nossa necessidade de Ti e pedimos que o Teu Espírito nos conduza mais uma vez, nos ajude e nos auxilie, em nome de Jesus. Amém. Precisamos orar porque a oração, sem a oração, não experimentamos a graça de Cristo. Precisamos orar porque sem a oração não experimentamos a graça de Cristo. É como se você tivesse um banquete posto à mesa, daqui a pouco teremos um banquete, no nosso churrasco de confraternização. O presbítero Eudes ali vai nos servir o churrasco. E é como se o churrasco tivesse servido e você não usasse os meios que precisa para você mesmo comer. Seja pegando com a mão, para levar a boca, seja pegando com a colher, com o garfo, como seja. Você não faz uso desses meios. O banquete já está posto. Só falta você estender a mão, você não estende. Então, a graça é um banquete. Sem a oração, é como se você não estivesse estendendo a mão para colocar a boca. Você não se alimenta da graça, você não se fortalece. Você precisa da oração, a oração de Deus. E a oração é o meio de Deus para nos fortalecermos na fé, para vencermos as nossas fraquezas e sermos transformados pela palavra. A Bíblia, quando fala de nos revestir de toda a armadura de Deus, lá em Efésios, diz que nos revestindo, você tem que revestir, você é um soldado, você está em guerra, nos revestindo, capacete da salvação, graça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tudo é a palavra de Deus, escudo da fé, calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz, o que mais? Esqueci alguma coisa? Capacete de salvação, falei. Enfim, não basta, você percebeu que não basta ali? Paulo não encerra aí, não diz assim, olha, soldado, você está em guerra, ponha só a vestimenta, não diz isso. Ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isso vigiando, e com essa oração e súplica, o diabo fugirá de nós. Todo revestido com oração e súplica, o diabo fugirá de nós. A súplica é quando o pedido é urgente. É a mesma oração, só que com pedido urgente, Ninguém deveria pedir perdão pelo pecado sem súplica. Pedir perdão pelo pecado, você tem que reconhecer como algo que precisa ser retirado urgente. Sim, eu quero. Não pode fazer como aquela burrice, sabe, criança, do faraó. Você sabe qual a burrice do faraó? Deus mandou a praga das rãs. E aí ficou rã em todo quanto era lugar, um nojo. Não sei quem gosta aqui de rã. Eu não iria suportar um monte de rã em todo lugar, imagina. Se tivesse uma praga dessa aqui, não tinha culto. Não ia ficar ninguém, nem eu. Rã para todo lado. Aí o homem ia deitar rã, ia comer rã, comida, rã em todo lugar, crianças. E aí, Faraó chamou Moisés. Não, eu vou libertar o povo. Pode dizer que eu vou libertar o povo. Diga a Deus, eu sou Deus, e ore para que Deus tire essa rã de mim. Não aguento mais. Aí Moisés pergunta, ok, quando é que é para tirar a rã? Amanhã. Eu, quando era adolescente, que li a primeira vez isso aqui, eu digo, mas que bicho burro. Amanhã ainda? É agora, rapaz. E hoje eu entendo, como que é o nosso pecado. Nós estamos muitas vezes assim, no máximo a gente avança para uma percepção da graça comum de um problema. Mas você vai querer largar quando esse problema? Mais um pouquinho. Fica aqui mais um pouquinho com ele. Então, a súplica é urgente, com toda oração e súplica, suplicando. E é assim que nós nos fortalecemos na fé e vencemos a nossa fraqueza e somos transformados pela palavra de Deus. Aprenda isso, crianças, aprendam isso. Deus tem prazer em ouvir orações. Deus tem prazer. Ele não precisa, mas nós precisamos. Por exemplo, Ele tem prazer que você glorifique a Ele na hora de comer, movimentando o seu corpo para pegar a comida no prato e colocar na sua boca. Ele tem prazer que você glorifique
usando os seus membros, os membros do seu corpo. Ele tem prazer que quando você tiver sede, você vá ali, obrigado por quem trouxe a água, eu vou tomar uma agora. Está ali no bebedouro, pega um copinho de água e você bebe e tome a sua água. Deus tem prazer que você faça isso, mas Deus não precisa de nada disso. Ele não precisa que você tome água, ele não precisa. Quem precisa da água é você. Ele não precisa que você coma. E ele não precisa que você ore. Ele não precisa de nada. Quem precisa comer é você. E ele te deu a capacidade. Então usa a capacidade que ele te deu. Quem precisa tomar água é você. Então usa a capacidade que ele te deu. Quem precisa orar é você. Você não vai ficar forte assim só porque está ouvindo. Não seja ouvinte negligente, mas operoso praticante da palavra. Não é isso? Então, Deus tem prazer em ouvir orações. Mas é você que precisa orar. Ele não precisa da oração. E orar, a Bíblia diz, é sem cessar. Orar em todo tempo. Tanto que, para não deixar dúvidas que Deus tem prazer em nos ouvir, não deixar dúvida em nós, ele diz que, por nossos pecados, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Rapidamente aqui, falando da doutrina do sumo sacerdote. Deus, no Antigo Testamento, quando regulou o culto, o que é regular? É dizer o que é para fazer, é dar ordem, dar direção. É isso aqui, é dessa forma que cultua. Naquela época, cultuava com o reconhecimento de que a pessoa não merecia cultuar, Deus é santíssimo, e a pessoa é pecadora, culpada, e deveria ser morta. E para reconhecer isso, por suas culpas, a prática visível era oferecendo um cordeiro sem defeito no lugar santo dos santos. Só que tinha que ser uma pessoa autorizada para entrar no santo dos santos. E essa pessoa se chamava sumo sacerdote. Sumo porque era o maior, o chefe dos sacerdotes, vamos dizer assim. E esse sacerdote maior tinha a autorização de Deus de, com a roupa certa, o ritual certo, todo o sistema de purificação, de lavar as mãos e tudo mais, entrar num lugar chamado tenda, que tinha um véu que separava um lugar chamado santo de um outro lugar chamado santo dos santos. Vamos imaginar que esse lugar fosse esse espaço aqui e tivesse um véu aqui ou tivesse do lado de cá. Vocês não poderiam estar aí para começar para início de conversa, porque o povo tinha que entender essa questão de santidade, esse conceito da distância entre ele e Deus da seguinte forma: tem esse muro aí, o povo ficava lá do lado de fora do muro. Aí os sacerdotes levíticos ficavam aqui dentro, prestando todo o serviço, mas do lado de fora da tenda. Aí vinha a apresentação do sacrifício pelo sumo sacerdote, que entrava no santo lugar com o sacerdote, mas só o sumo sacerdote poderia atravessar o véu. Quando atravessasse o véu, ele entrava com uma corda na cintura, porque se ele entrasse sem obedecer o ritual de purificação, portanto impuro, ele cairia. E como ninguém poderia entrar, já puxaria ele com a corda, porque ele morreria. Era assim que acontecia. E então, com isso, Deus ensinou que Deus é santíssimo e sua santidade consome qualquer um que não esteja autorizado para estar na sua presença e se coloque na sua presença. E aí, qual é o entendimento disso? Porque isso é importante. Porque Deus mostra com isso que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Aquilo era um símbolo do que Jesus faria. O santo dos santos é o céu, que Adão e Eva deveriam ter conquistado. Adão, pela obediência dele, deveria ter conquistado. Adão não tinha pecado, mas ainda não tinha vida eterna. Ele precisava conquistar a vida eterna e merecer esse santo dos santos, uma presença mais especial de Deus. Adão pecou antes, caiu antes. Adão não teve esse acesso. Então Deus deu isso para Jesus, o Filho de Deus. Na verdade, foi sempre o plano de Deus. E quando Jesus encarnou, cumpriu toda a obediência de Deus, e significando e simbolizando isso que era praticado no Antigo Testamento, Jesus cumpriu toda a vontade de Deus, morreu, ressuscitou, e nessa hora o véu literalmente foi rasgado do templo, para deixar claro que esse período passou e ele entrou no Santo dos Santos. Jesus entrou no Santo dos Santos. E ele é o sumo sacerdote, ou seja, o que o sumo sacerdote fazia lá? Apresentava
o sacrifício no lugar do povo e intercedia por ele e pelo povo, por ele porque ele tinha pecado. Jesus assumiu nossos pecados nele e foi para o céu e está lá diante de Deus como sumo sacerdote. O que é que ele está fazendo? Intercedendo por nós. Para que a gente então não tenha dúvida de que Deus ouve orações, ele deixou essa doutrina santa e mostrou: ó, Jesus cumpriu, meu filho, que é Deus e homem, cumpriu a minha justiça e está na minha presença digno, e por causa dele todos os que creem nele estão recebendo essa intercessão, e nós podemos orar porque ele está intercedendo por nós. Nós podemos orar diretamente, sem impedimento. O véu já foi tirado, não temos mais um véu. Hebreus vai dizer: por isso aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Confiadamente. Agora, não bastasse, isso já seria suficiente. Já seria suficiente Deus dizer bem assim: olha, vocês podem orar, que eu vou ouvir. Já seria suficiente, certo? Aí ele diz assim: ó, vocês podem orar, porque eu vou ouvir. E se vocês têm pecado, olha só, não vai ser impedimento. Até os pecados vão ser purificados, porque meu filho já cumpriu a justiça e ele está na minha presença como sumo sacerdote, intercedendo por vocês. Isso dá uma confiança maravilhosa. Mas Deus ainda quis, não por ele, mas por nossa necessidade, dizer o seguinte: nenhum de vocês, nenhum de nós sabe orar como convém. Ele quis dizer isso: mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E uma pergunta que você pode fazer certa nessa hora é: qual é a oração do Espírito que não será ouvida? Qual? Não tem. Então significa assim: eu estou orando, mas eu ainda sou manchado pelo pecado, eu ainda sou pecador. Será que Deus vai me ouvir? Tem um sumo sacerdote, vai, ele morreu no meu lugar, e é por causa dele que eu estou justificado, perdoado, santificado. Mas também tem o Espírito Santo intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Gemidos é sofrimento, inexprimíveis é que não podemos entender, e realmente eles são incompreensíveis. E qual a oração do Espírito que não será atendida? É como se o Espírito, na hora que eu estivesse orando, estivesse refazendo a minha oração. Isso é maravilhoso, você olhar, criança, viu, crianças? Olharem para essa verdade para serem crianças de oração. Nós precisamos ter uma igreja de oração onde todos nós oramos, sem dúvida, certo de que Deus me ouve e que a garantia dele ouvir é o Filho e o Espírito Santo intercedendo por nós e a sua própria palavra. Não há motivo, portanto, para não orar. A oração assim aprovada por Deus é, portanto, humilde, reconhece a grandeza do ser de Deus e a pequenez do adorador. Eu não posso nunca chegar orando com orgulho, como faziam os fariseus, apenas para serem vistos, mudando motivações. Não, achando que eu mereço. Não, tem que ser sempre uma postura humilde. Todos precisamos de Deus para tudo, e essa deve ser a consciência. Portanto, se nossas orações não têm esse reconhecimento santo de que precisamos de Deus para tudo, não seremos ouvidos. Porque aquela garantia lá do sumo sacerdote, da intercessão do Espírito Santo, é com esse ensino de reconhecermos a nossa necessidade desesperada de Deus, de sua graça, do seu sumo sacerdote, da intercessão do Espírito Santo, porque nós somos pecadores, manchados pelos pecados, ainda que salvos. E quando reconhecemos a grandeza do ser de Deus e a nossa pequenez, uma das orações que nunca deixamos de fazer é oração de confissão. Oração de confissão. Não é possível, irmãos, a gente passar um dia, 2, 3 e não confessarmos pecados. Não é possível uma forma de espanto, tá? Porque acontece. O próprio Davi, por exemplo, quando pecou,
Ele calou seus pecados e ele disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava muito sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de seca, de estiagem, de estio, como está lá no texto. Então, quando reconhecemos a grandeza do ser de Deus e a nossa pequenez, portanto, só pode ser um reconhecimento da graça, porque ninguém consegue fazer isso naturalmente. Tem que ser uma obra da graça em nós. Reconhecer, olha, Deus é tudo o que Ele diz que é, e eu sou tudo o que Ele diz que eu sou. Para fazer esse exercício santo, um reconhecimento verdadeiro, para reconhecer a impureza, os pecados, só uma ação da graça. Só uma ação da graça. Por isso que a gente tem que examinar, como estudamos há pouco na EBD, examinar se estamos mesmo na fé verdadeira, porque a fé verdadeira faz com que nós passemos por todo esse ensino da palavra de Deus, que Deus é, quem nós somos e de quem nós precisamos. Por que nós precisamos de Cristo? Por quê? Nós falamos da nossa irmã Bianca, né? Lá nos Estados Unidos, e graças a Deus tem conduzido a vida dela. Ela compartilhou várias coisas conosco e nos alegramos com ela, mas dá para ver que a maior tristeza dela, ela está alegre assim, com tantas bênçãos que Deus tem dado, né? Mas a maior tristeza dela é o marido e os filhos ainda não crentes. Marido e filhos ainda não crentes, bem distantes de Deus. E aí eu lembro de quando a gente passou um período, ela estava morando aqui, fazendo um estudo na casa todos os dias, bem recebido, o marido educadamente nos recebia. Só que a gente foi avançando nesse assunto de que Deus é, do pecado humano e da salvação em Jesus. Foi avançando nesse assunto, avançando, e um ano e pouco depois, o marido diz para nós, num dos últimos estudos, e depois daí ele não quis mais que fizesse o estudo na casa dele, fizesse a devocional. Ele disse para nós: eu não consigo entender e reconhecer e achar que eu preciso de Jesus como você está falando aí, que eu tenho essa necessidade toda, que eu sou tudo isso aí. Não consigo. Você vê o orgulho já florando. Eu espero que aquilo que a palavra provocou e ele se fechou e endureceu, a obra se completa e quebra esse coração, e um dia ele reconhece o contrário. Mas até ali o reconhecimento foi esse. A gente conversa, no dia, na penúltima visita, na videoconferência, ele apareceu para dar tchau, a gente se falou, mas o que mostra que ele não ficou com, pelo menos ali, não demonstra raiva, ressentimento, mas veja, não reconheço, não vejo qual o sentido disso, porque a graça não desceu. Não, Deus não aplicou ainda a vida dele, ele ainda está com o entendimento bloqueado. É por isso que ele não reconhece a necessidade de Jesus de salvação. Ele não se acha pecador. E como a atual geração está sendo ensinada a pensar: não, isso é só a sua vontade, faça o que der no seu coração, isso é só você mesmo, é o seu prazer, isso é o seu gosto, o que é que tem de mais? O que importa é ser feliz. São conceitos que atraem, seduzem, parecem bons, mas o final é de morte. O final é de morte. Não tem que experimentar primeiro para ver. O final é de morte. Lembre da ordem do Éden, não coma do fruto, né? Esse princípio está valendo até hoje. Não escolha o pecado em nenhuma área, seja qual for a árvore de hoje, seja qual for o fruto, onde ele estiver, não escolha esse fruto, né? Você vai, eu vou aqui, que importa o que eu quero e tal, aí vai para um relacionamento errado, aí não dá certo, e não vai dar certo, é errado. Aí depois que você já não tem mais vida, ânimo, prazer, vai para outra. E como a história que eu vi em Sergipe, né?
e até presenciei algumas coisas no sentido de saber, conhecer família onde aconteceu isso. Por exemplo, a família do meu presbítero lá, ele adotou uma criança, tinha 5 filhas, adotou uma menina. Eu vi essa menina crescer. E aí na adolescência, eu fui professor da escola dominical dessa menina, aí ela se envolve com homens casados, adolescentes. E daí não para mais, depois já não estava mais se satisfazendo. Aí você já imagina como foi, né? Vai perdendo o prazer no padrão natural, vai se destruindo, e agora a mente vai se pervertendo para outros prazeres e ela já não se controla. É assim a maneira do mundo de pensar. Então o mundo não é padrão para se examinar e achar assim, não, eu não estou culpado, eu vou cauterizar minha mente, isso aqui é só o que eu quero, eu prefiro isso aqui, é o que me dá prazer, é a minha felicidade. Mas Deus não te fez para isso, não é dessa forma. Aí não está a verdadeira felicidade. Por isso as pessoas também não sentem culpas, né? Cauterizam a mente, porque aprendem a pensar e a cauterizar dessa forma. Não é nada demais, eu estou vivendo muito bem. Aqui nós aprendemos com Daniel a refletir sobre as nossas culpas, para confessarmos os nossos pecados na certeza do perdão de Deus, mas refletir sobre as nossas culpas. Nós não vamos confessar pecados não refletidos, não reconhecidos, não vamos. Negligência como marido, falta de amor como marido. Como nós homens vamos pensar nisso? Se a gente faz leitura rasa quando faz sobre esse tema, não vai. Tem que esmiuçar, tem que investigar, tem que meditar de qualidade, para pensar mesmo sobre aquilo. Olha, eu pego no falar, eu pego na atenção, eu pego no carinho, tem que fazer a lista. Eu estou pecando muitas coisas, eu tenho que amar como Cristo, Ele é o padrão, como Ele amou a igreja. Aí eu estou no caminho, eu estou refletindo, olhando para Ele, como Ele amou a igreja, olhando para mim, em todas as áreas, vendo, eu não estou amando minha esposa, aqui. E agora é a hora de reconhecer e confessar. Como nós vamos ajudar nossos filhos, já pequenininho, bebezinho, confessar pecado? Fez uma birrazinha, bateu, olha, isso é pecado, é contra Deus. Mas ele não entende essa linguagem, mas vai na fé, não seja incrédulo. O diabo sabe que ele entende, ele vai ensinar outras coisas se você deixar. Então vai lá e ensina, é pecado, não pode bater pai, não pode bater mamãe. Não é assim, não pode essas birras, não pode esse grito. Porque a palavra de Deus manda, porque Jesus manda, Ele é o Senhor. Tem que refletir sobre os pecados, tem que meditar. E aqui Daniel nos ensina isso, refletir sobre nossas culpas. Como nós não temos feito isso? E por isso não temos confessado os nossos pecados, consequentemente, não temos experimentado a bênção da certeza do perdão de Deus. Eu estou convencido, irmãos, que é por isso que muitos não crescem na fé. Não crescem na fé. Por conta disso. Não amadurece nas suas confissões de pecados a certeza do perdão. E como não cresce no gozar dessa certeza, cresce numa falsa certeza, é falsa, numa segurança carnal, de uma mente cauterizada. É como quando a pessoa está doente, ou desconfia que está doente, e ela prefere não ir ao médico. Mas o quê? Porque eu não quero nem saber o que é que eu tenho. É melhor deixar para depois e aí vai. Mas isso não é bom, não é saudável. E o pecado é como uma doença silenciosa, um câncer. Se você não diagnosticar em tempo, ele vai avançando, destruindo tudo. Daniel não pensa assim, em deixar para lá. Apesar de ser um homem de uma vida que a gente não vê as descrições do pecado dele antes do capítulo 9.
Você vê a atuação dele, já está aqui com 80 e poucos anos. Mas aqui agora, quando ele chega nesse momento, ele confessa até pecados passados, que talvez ele já tinha certamente confessado, mas o fato de estar ali ainda e a desonra, ele, Senhor, a tua disciplina está certa. E reconhece que todo Israel, não era só ele, mas todo Israel transgrediu a lei de Deus, desviou-se dela para não obedecer à voz do Senhor, como ele cita aqui. Por isso, a maldição, as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Verso 11. Olha só que interessante aqui. O texto mostra que não havia motivo, primeiramente, para o povo reclamar de Deus. É como Daniel está orando. Você está sofrendo, provavelmente, porque Deus está disciplinando na boa notícia que eu posso dar para você. Nosso sofrimento, se for uma boa notícia, é um sofrimento, além do sofrimento comum a todos os homens, é um tratamento disciplinar de Deus, e isso é bom. Eu já disse aqui que o ruim é Deus desprezar, o mundo Deus despreza. Mas se você está sendo tratado por Deus, isso é bom. Deus está disciplinando. E a disciplina de Deus não é como poderia ser. Deus sempre é misericordioso. E nunca é injustiça da parte de Deus. Ah, Senhor, aquela varinha que o Senhor me deu foi muito forte. Foi mesmo? Poderia ser pior. E não é injustiça da parte de Deus, porque nós temos pecado. Então, Daniel está fazendo essa reflexão aqui. Não podemos reclamar do nosso sofrimento. No sentido de que reclamar contra Deus, que Deus está sendo injusto. Não. Porque os sofrimentos eram correções de Deus contra eles. São correções. Se são correções, significa que houve rebelião, desobediência, culpas. Quando eu quero reclamar, quando eu reclamo, eu estou dizendo que eu não sou culpado. Eu não mereço aquilo ali. Outra vez eu via uma jogadora da seleção brasileira de futebol, estava tudo dando errado, o chute, o passe, tudo, e teve uma hora que ela gritou: o que eu fiz? Eu não mereço isso, alguma coisa assim. E é o grito de muitos acham assim: não, eu não mereço castigo, eu não mereço punição. No caso dos crentes, eu não mereço correção. Claro que merecemos. E para mostrar isso, Daniel segue aqui, falando da culpa do povo, da consciência que devemos ter diante de Deus, o motivo das maldições, motivos das maldições, nesse pequeno texto, significando que foram avisados várias vezes. Só que eu estou aqui, somos 8 anos. A igreja tem 9. Deus tem nos avisado, e sou consciente disso. Nós somos, todos nós. Somos todos conscientes. Tem daqueles que desistiram no caminho, toda a peregrinação tem, nós temos que ter cuidado. Quem acha que está em pé, veja para que não caia. Temos que perseverar. Temos que desistir. Se rebelaram e desistiram. Se rebelaram e sofisticaram sua vida. Nós estamos aqui, vamos olhar para nós. Deus deixou de nos avisar? Tem deixado de nos avisar? Agora, por exemplo, Deus tem nos avisado. Pulei a leitura hoje da pergunta do catecismo, né? Eu vou já arranjar um espaço no sermão para a gente ler, viu? É do 10º mandamento, né? Quais são os pecados no 10º mandamento? Fica aí no gatilho que a gente lê já. Nossa, foi a providência divina. Olha só, nós temos lido, são 10 mandamentos, só as culpas. Depois nós vamos recomeçar e ver só as obrigações. Deus tem nos avisado.
Ah, mas a igreja fulana não faz assim, mas tal autoridade não ensina assim. Não posso fazer dos outros senhores da minha fé. Isso também é um pecado. É a palavra de Deus, o que ela ensina, pronto, e acabou. Deus tem nos avisado. O Senhor na nossa vida não é quem está errando. E não importa a influência, ou sua fama, posição, ou, enfim. Não importa. Mas Deus tem nos avisado. Aqui ele mostra que Deus avisou o povo. E a consciência de Daniel, que ele despertou, e ele quer que o povo desperte, e é a lição para nós, é de estar diante de um supremo juiz incomparável, e que de fato é. Deus é o supremo, o soberano juiz, incomparável. E estar diante dele não pode permanecer com uma consciência morta, insensível com relação aos pecados. Não pode. Uma consciência morta é uma consciência que ainda não reconheceu diante de quem está. É alguém que ainda acha que Deus não é tudo o que Ele é. Isso é perigosíssimo, é mortal. Lembrando aqui das crônicas de Nárnia, vocês lembram? Quando mais ou menos assim, alguém fala que vai olhar no olho do leão, que é o Aslan, né? O Deus criador lá da história. E aí salvo engano, foi o esquilo que fala, você vai olhar nos olhos dele, ou você não sabe quem ele é, ou é um completo tolo. Ou você não sabe quem ele é, ou é um completo tolo. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos se dobrarão, uns em adoração sincera, eu quero crer que todos nós, e outros com medo desesperador. Até Satanás e os demônios ficarão prostrados. Você não viu quando Jesus veio como que os demônios faziam? Ele não é qualquer um. Não podemos ser incrédulos. O Salvador, a ovelha também, o cordeiro também é leão. O Salvador é o juiz. Se imagine como ele virá com poder e grande glória. Essa é a descrição de Apocalipse. Daniel então está ali prostrado diante de Deus. Olha diante de quem eu estou, do juiz dos juízes. E essa é a consciência que nós devemos ter. Por isso ele confessa a transgressão dele e do povo, para dizer assim: somos todos indesculpáveis. Para não falar das igrejas dos outros, vamos falar da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus não nos tem historicamente, nós temos quantos anos de reforma? Nos avisado? Tem. Mas para onde temos andado as igrejas? Coisas que eu mais falo, o que eu mais ouço nos últimos dias de colegas é: rapaz, a corrupção política está tomando tudo. Tomando tudo, a coisa está se destruindo, os conchavos, isso, aquilo, os justos são punidos e os culpados são eleitos para cargos supremos. E é assim que a corrupção está avançando. E a igreja, as pessoas são ingênuas, sem conhecimentos, e vão se deixando levar. Está tudo bonitinho assim. Deus não tem nos avisado? Tem. E as escaladas para a corrupção vão avançando aí. Não é à toa, irmãos, que nós passamos por uma pandemia. Não é à toa que nós temos os juízes que temos. Sem fazer um chapa aqui político, eu já disse que cristão não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Cristão é de Cristo. E ele protesta contra o pecado em qualquer espectro político. Mas não é à toa que nós estamos com o governo cristão. Poderia ser que ala for, direita, esquerda, meio. Não é à toa. Não acho que as coisas são por acaso. Não acho isso. Não é. Então, o seu povo é Deus tratando do seu povo. E Daniel tenta despertar a consciência do povo em sua rebelião, de provocar a ira de Deus. Nós não fizemos isso. Deus estava nos ensinando repetidamente. O povo se rebelou de várias formas contra Deus, se afastou do caminho por negligência, um pecado muito presente nos nossos dias, mas também transgrediu a lei de Deus, ou seja, pecados conscientes. Nós temos falado aqui, o dia do Senhor o que é, dia de culto, o culto que é, o que é a vida cristã, e simplesmente a gente pega conscientemente.
Já sabe, é transgredir. Transgressão. O povo se rebelou de várias formas. E o texto fala que o povo não ouvia a voz de Deus. Olha, irmãos, nós estamos aqui, e se tem uma coisa terrível, está ouvindo e já decidido o que falar, que eu não gostar, eu vou desconsiderar. Mas é claro que você está rejeitando a Deus, não é a mim, é a Deus. Não importa se essa mesma verdade Deus usar outro. O pastor mais ser um amigo seu, se ele usar para falar dessa verdade, você vai dizer, essa eu não quero ouvir, não. Porque você já decidiu o que quer ouvir. E quando isso acontece, não é Deus que você quer ouvir. Não é Deus. E quando não se ouve a Deus, isso é muito grave, porque se trata de apostasia, de abandonar a verdade de Deus. E isso é interiormente, como disse o teólogo, perverso. O que se recusa a ouvir a Deus bloqueia as suas percepções, ele vai avançando, as percepções, as virtudes das percepções do que é errado vão se tornando insensíveis, até que a mente fique cauterizada, impedindo a obediência, porque ele já avançou, foi bloqueando as percepções, as sensibilidades, as virtudes dadas por Deus, e à medida que ele vai avançando, agora já não tem mente para obedecer. Aí chega na situação atual do país, um general 4 estrelas preso e os bandidos todos soltos aí, livres. Tem nada de falar de direita e esquerda, eu estou falando de fatos, de realidade. O Brasil tem uma justiça para o errado, para o mal, para o erro. Se você estiver achando que está tudo bem, aí você já está nessa fase final aqui. A mente já está toda cauterizada e sensível. Por isso a culpa do povo era tão grande que as ameaças da lei de Deus foram cumpridas. Eu queria já encerrar nesse tempo, mas permita-me ainda ver duas coisas com vocês. Vejam o que eu disse. As ameaças de Deus foram cumpridas. É o que Daniel está dizendo aí, né? Verso 3. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus. Então preste bem atenção nisso, todo esse mal. Nós estamos falando de quando aqui? Ano 600 e pouco antes de Cristo. E Moisés é de quando? 1445 antes de Cristo. Quantos anos aí? Diferença? 600 para 1400? 800. Não é isso? 800 e poucos anos. Você acha pouco 800 e poucos anos? Se Deus falar uma vez já é suficiente. Mas 800 e poucos anos. Repetindo. Deus ameaçou 800 e poucos anos. E muitas vezes o povo estava como crianças. Às vezes meus filhos estão assim. Lá em casa eu passo a semana, um desgaste para não querer pegar mesmo com jeito. Filho, assim não vai ter a vara. Filho, e a criança acha que está de brincadeira. Está brincando. O povo tratou assim. Não, Deus está brincando, ele não vai fazer isso. Olha lá, olha a lista de coisas que ele vai fazer. Rapaz, ele não vai fazer isso. Tem muita gente aí no mundo querendo ensinar crente assim. Tem crente que está se deixando ser ensinado, que é assim, que nada, Deus vai mandar para o inferno. Não. Deus é bondoso, rapaz. Rapaz, você está achando que essa doença sua é Deus? Que nada, é Deus nada, Deus é bondoso. Mas é por isso que há o problema, porque Deus é bondoso e você não é. E se Ele é bom, Ele vai punir tudo que não é bom. Você entendeu a ordem correta de interpretar o negócio? Deus é bom, por isso que você está fritado, que você não é. Foi uma palavra de improviso, né? Então veja comigo, Levítico 26. Gênesis, Êxodo, Levítico 26, verso 21. Não tenha pressa para deixar de ouvir Deus por aí.
26, 21, Levítico. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes, para volverdes a mim, ou voltardes, porém andardes contrariamente comigo, não é possível, iria ainda, sim, olha só, o povo ainda poderia, e Deus previu isso, o povo continuar, depois de uma dessa, pragas e deserto, tudo, continuar na rebelião. Eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar do sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis, nem a comida iria satisfazer. Se ainda com isso não me ouvirdes e andares contrariamente comigo, eu também com furor. Não entenda isso como mal. Isso aqui é a graça de Deus. Serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e das vossas filhas. O povo chegou a fazer isso. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morrerem. Espalhar-vos-eis por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Eu disse para parar de trabalhar no dia de descanso, mas vocês não trabalharam. Eu disse para me respeitar, vocês não me respeitaram. Eu disse que é culto, vocês não me cultuaram. Eu falei. Agora eu tirei todo mundo daí e coloquei um descanso duradouro para a terra. Vocês vão ficar lá no inimigo. Onde é que Daniel está? Na Babilônia. Você percebe? Eu posso continuar lendo aqui, a coisa vai só agravando. Não é sério, irmãos. Isso aqui é sério. Isso é muito sério. O pecado, alguém me perguntou, pastor, tem meio pecado? Tem inteiro. O pecado é inteiro, né, Solange? O pecado é inteiro. Vocês estão entendendo? As crianças precisam entender que o pecado é grave em qualquer área. Não é mentirinha. Não é um gritinho com o pai. Não é uma má vontadezinha do nada. Eu só não quis fazer aquela ordem do pai de arrumar a cama, de lavar os pratos, de ajudar. Eu só não quis fazer. Aquele engano. A gente precisa entender que isso é muito grave. Isso precisa ser ensinado desde cedo. Isso é culpa. É o que Daniel está fazendo. Senhor, tenha compaixão de nós, nos perdoe. O Senhor está certo, a disciplina do Senhor está correta. O Senhor nos avisou 800 anos. O Senhor ele poderia trazer para aqui 800 anos, mas ele disse, desde o tempo de Moisés, o Senhor vem nos avisando. E hoje o mundo é indesculpável. Está aí a natureza dizendo que Deus existe. Está aí a igreja presente todo domingo, cultuando dominicalmente, Deus usando a vida desses durante a semana. Ainda que com as imperfeições e pecados, como nós somos aqui. Não impedimos ninguém de entrar. Tem uma placa zona avisando qual é a nossa mensagem. Não entram porque não querem. Convidados são, não só por aí, pela placa, né? Mas não querem. O mundo está avisado, Deus está avisando. Hoje o advento da internet levou
para níveis incontroláveis a mensagem. Todos os dias você encontra mensagens de qualidade elevadíssimas, que não tinha assim tão acessível há tempos atrás. Tem pessoas que ouvem de manhã, de tarde e de noite. Todos nós estamos avisados. Por que eu estou dando isso? É ênfase a isso, irmãos. É porque Daniel está reprovando um pecado muito presente nos nossos dias, de uma dupla culpa. Guarde isso, uma dupla culpa. Observe comigo, se você quiser entender o que eu estou destacando agora aqui. Vamos lá para Daniel. Observe lá no verso, se não me engano, 12. Vê lá. Para você entender a gravidade da dupla culpa. Verso 11 mesmo. Sim, todo Israel transgrediu, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, seu servo, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós o grande mal, porquanto nunca, debaixo do sol ou do céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. O que é que Daniel está falando aqui? Dupla culpa. Ele está dizendo assim: o mundo é responsável, mas Jerusalém, mas Israel era mais responsável, porque Deus deu a sua lei. O mundo é culpado, mas Deus não tratou o mundo como está tratando Israel, porque Israel é 2 vezes responsável. O mundo está ignorante, não está conhecendo a mensagem, ele não recebeu a palavra, não é inocente, mas está sem a palavra. Israel tem a palavra, a igreja tem a palavra, e quando a igreja tem a palavra e se recusa voluntariamente a não cumprir a palavra, a culpa é dupla. Vocês entenderam a gravidade? É disso que Daniel está tratando. E aí o texto diz que Deus fala. Por isso, verso 14, o Senhor cuidou em trazer sobre vós sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Você percebe que ele repete pela importância do tempo. Ele faz umas repetições, verso 11 e 13, parecido, depois verso 12 e 14, pela importância do tema. E falar aqui, quando ele diz que Deus falou a sua palavra, confirmou a sua palavra, que ele falou contra nós, significa que suas promessas foram sérias, não foi brincadeira, como muitas crianças trazem. Agora veja, irmãos, um pai ameaça um filho, um senhor ameaça um servo, um policial ameaça um cidadão, um juiz ameaça alguém, cidadão também, e muitas vezes, dentro dos seus limites, são obedecidos. Tem momentos lá em casa que eu só basta olhar, que os filhos já obedecem. Eu não sou Deus, e eles obedecem. Será, irmãos, que nós vamos tratar Deus menor do que autoridades humanas? Autoridades humanas, nós vamos dizer assim: Deus me livre se tal juiz vier me dizer qualquer coisa, Deus me livre. Mas com o pastor Lisandro não, mas não é comigo. Veja, eu sou consciente diante de Deus, em nada aqui vocês estão de testemunha, eu estou dizendo minha palavra, é a palavra de Deus, não é comigo. E aí Deus não ameaçou para não cumprir, é o que Daniel está dizendo, ele ameaçou para cumprir, não era invenção para assustar crianças. Olha, eu vou inventar uma história aqui para assustar criança, não era isso. Eram ameaças reais, portanto não brinquemos com as ameaças de Deus. Quando Deus nos pune, demonstra a gravidade da nossa falta. A gravidade da falta do povo estava revelada ali no nível da punição. Uma ilustração para ajudar as crianças. Quando você se machuca, precisa do medicamento,
A dose do medicamento é de acordo com o machucado. A dose do medicamento é de acordo com a doença. Cirurgia, o nível da cirurgia é de acordo com a necessidade. Não é assim? Então, o nível da disciplina de Deus, se a gente quiser comparar com medicamento, com cirurgia, seja o que for, é de acordo com a necessidade. Então, veja a nossa necessidade hoje. Reconheçamos, Deus está me disciplinando. Ele está me corrigindo. Eu concluo para 2 raciocínios que nós devemos guardar aqui. Um deles é que, levando Deus a sério, nós devemos fazer o exame dos nossos pecados hoje. Isso já está ensinado em toda a exposição, né? E o segundo dele é que nós não devemos cometer o pecado de nos afastar de Deus por causa do nosso pecado. Porque mesmo sendo uma dupla culpa gravíssima, Daniel não está deixando de orar. E a lição aqui é: nós precisamos orar confessando. Quando eu tenho uma confiança santa na graça de Deus em Cristo, eu faço esse reconhecimento das minhas faltas e, ao mesmo tempo, eu confesso ao Senhor na certeza do seu perdão, da sua restauração. Se a confiança é correta, eu me entristeço verdadeiramente, mas eu também abandono, na certeza de que Ele me renova, Ele que me restaura. Eu confesso e eu abandono, confiando na graça dele. É Ele que me transforma. Na verdade, é Ele que está falando das minhas culpas para que eu me arrependa. É Ele. E aí, como eu faço isso? Esse exercício. Primeiro, examinando se eu estou na fé verdadeira. Fé verdadeira vai me fazer esse exercício. Segundo, me examinando, como nós já temos aprendido, temos conhecimento dos meus pecados. Como eu tenho feito, como aquele povo fez. Em quais áreas? Quais mandamentos? São 10. Não são 9. E cada um deles tem aqueles significados. Nós vamos ver agora o do 10º mandamento, né? Para a gente fazer a reflexão. Põe aí, Léo. Quais são as minhas culpas? Quais são os meus pecados? Em cada um daqueles mandamentos que nós temos lido. Na adoração, eu não posso fazer imagem de escultura. Mas eu não faço, isso é o catolicismo romano. Mas eu não posso fazer imagem. Não é só transformar aquela imagem da minha mente em objeto. É eu adorar com a imagem. Eu posso não ter colocado ela em objeto, concretizando, externando, mas se ela já está na minha mente, se eu tenho uma caricatura do Deus que eu estou adorando, aí eu estou adorando não é o Deus verdadeiro, mas uma que está na minha imagem. É errado, é pecado. Ou então é o Deus verdadeiro, só que caricaturado. Jesus é bom. Ele não lança para o inferno, então. Se Jesus não é da Bíblia, se você não conhece o Deus da Bíblia, como ele é, você está adorando alguma outra coisa, menos o Deus da Bíblia. Imagem. Não farás para ti o nome do Senhor teu Deus em vão. Além de falar coisas, é você viver como se Deus não fosse o dono da vida. Ele é o autor da vida. Ele é quem tem a patente lá, direitos autorais. Você vive como, Deus não me criou e o meu estilo de vida sou eu mesmo que quero. Então, vamos ler. E aí vai, cada mandamento: honra pai e mãe, autoridade, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e agora não cobiçarás. Quais são os pecados? Será que nós não temos pecados? Vamos ver. Só no 10º mandamento. Parou? Então eu vou ler. Está aí na tela? Está na TV. Hã? Tá. Não, mas pode pular que eu leio lá. Sim. É só os irmãos que estão lendo ali, mas eu leio lá. Quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado. Rico ou pobre, está sempre descontente. A inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo. Vamos subir mais um pouquinho. Juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertence. Esses são os pecados no 10º mandamento.
insatisfação, desprazer, não vibrar com o sucesso do outro, com a vida do outro, com a vitória do outro. Se tem uma geração descontente, é a nossa. Se tem uma geração rebelde, é a nossa. Se tem uma geração que não ama e não perdoa, porque não assassinarás, não matarás. Não, mas eu não matei, mas é uma geração que não perdoa, é a nossa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Façamos oração de confissão, confiando em Cristo Jesus. Não deixemos de orar, como é costume de alguns. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, nós vamos orar e depois cantaremos ao Senhor um salmo que fala, se refere ao clamor, à oração. Salmo 55, 8 estrofes. Vamos orar, Senhor. Louvamos o Teu nome por falar conosco, por nos ensinar a Tua palavra. Louvamos o Teu nome por demonstrar por nós a Tua graça, de nos corrigir, de nos alimentar, de nos dirigir os caminhos. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Louvamos o Teu nome por Tua paciência, por Tuas misericórdias, e reconhecemos que há sofrimentos que temos experimentado, que são por culpas nossas, pecados nossos. Por isso, as vergonhas, as humilhações, as injustiças e tantos outros problemas, tantas desordens. Nada na nossa vida é por acaso, reconhecemos isso. Pelo contrário, há sempre o governo pleno, perfeito, soberano do Senhor sobre todas as coisas. E que nós estejamos nesse momento também reconhecendo que temos como Israel, e talvez até mais do que Israel naquela época, duas vezes culpas em relação ao mundo, porque temos sido ensinados pelo Senhor. O Senhor já nos revelou toda a Tua vontade, toda a Tua palavra, e constantemente o Senhor nos deu a Tua lei. E se aquele povo tinha 800 anos de conhecimento da Tua lei, nós temos mais de 3.000 anos que Tua lei está revelada para nós. Senhor, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Ajude-nos e abençoe-nos, que nós temos pecado. Desperte, Senhor, em todos nós a consciência de culpa, uma consciência santa, que nos leve a reconhecer e confessar, por confiarmos que Jesus é o nosso Salvador e por confiarmos que temos nova vida nele e sentimos nojo, vergonha, como Daniel sentiu, por seus pecados, por suas culpas. Ajude-nos a sermos verdadeiros crentes, que de fato só se alegram com a santidade, na justiça de Cristo, na pessoa de Cristo, vive para Cristo. Ajude-nos, Senhor, abençoe-nos, Senhor, santifique a nossa oração para orarmos orações de confissões sinceras, que nos perdoe por quebrarmos tantos mandamentos, a Tua lei, no Teu dia, no dia do Senhor, na adoração, no culto, na semana, nos relacionamentos, nos votos, nos juramentos, na criação de filho, no lar, na família, no casamento, no trabalho, na profissão, na administração do tempo, no aprendizado ou na falta dele. Senhor, são muitas áreas, na covardia, no silêncio diante das injustiças, quando a justiça clama por nossa fala e nós nos calamos, porque nos acovardamos. Perdoe-nos, Senhor, e nos restaure, nos renove. Dá-nos essa consciência de culpa, junto com a consciência de certeza de nova vida em Cristo, de perdão, de salvação, das Tuas misericórdias. E ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus, nós te oramos. Que não saímos da Tua presença. Amém.
cantar uma oração triste, que clama, que nós vamos cantar. Vamos cantar de pé. Vamos tirar aplicativo. Sim. Está no aplicativo do Satélite Reformado que serão